Bem-vindos ao nosso canal YouTube com Falando Nisso de hoje e a pergunta de Nicole Rassi. Christian, gostaria de saber como o analisante sabe que sua análise está chegando ao fim. Eu adoro a minha e não quero que acabe nunca. Aliás, outra pergunta, se a análise pode nos levar cada vez mais longe, por que deve ter um fim? Observação, gosto muito de ver seus vídeos, mesmo não entendendo nada em alguns deles. Amo ouvir você falando. Obrigado, Nicole. Vou tentar ser mais claro, mas por outro lado também a psicanálise tem essa coisa do não sentido que trabalha, né? Do não sentido que é eficaz. Mas a tua pergunta é uma pergunta assim, candente às escolas lacanianas e muitos autores dentro da psicanálise debatendo sobre esse programa, vamos dizer assim, que o Lacan lançou, de pensar a análise no seu conjunto, portanto, então, desde as entrevistas preliminares até o seu fim. Né? O que é que caracterizaria o término, o desenlace, a interrupção das sessões para um analisante e para um analista. Né? O ponto de partida para essa questão está num texto de Freud chamado Análise Terminável, Análise Interminável. Né? Endlich und unendlich Analyse. Já está lá a tua inquietação. Né? A análise é um processo tão interessante. Né? Eu costumo dizer assim que análises que caminham assim mais longamente, elas têm um primeiro momento mais terapêutico, né? De redução do sofrimento, de reversão de sintomas, de aquietação da angústia, e tem um segundo momento que é uma espécie de aventura ética, na qual a gente vai mais e mais na nossa relação com o desejo e mais nos limites impostos pela nossa fantasia. A análise ela é interminável. Por quê? Porque o inconsciente vai permanecer. Porque nós vamos continuar fazendo sintomas. Porque sejamos capazes de produzir outras transferências. Então, nesse sentido, a análise ela é um processo de cuidado de si. Né? Um processo afim com o que os antigos gregos chamavam de cuidado com a sua própria alma. Né? É uma experiência ética de produção de uma verdade que a gente pode assemelhar a, por exemplo, ao cultivo de um estético, ético, político, né? Em que continuamente a gente pode se aperfeiçoar naquilo e aumentar a qualidade da nossa experiência. Mas, por outro lado, a análise é endlich, ou seja, ela acaba, ela termina. E ela termina por condições, você está um pouco preocupada com isso, mas por condições internas. Né? O analista não dá alta, ele não diz assim, não, então agora não te quero mais, ou você então chegou na fase 26 do videogame e leva para casa Zelda, a princesa querida, está tudo terminado. É um processo que envolve a dissolução daquilo que torna a análise possível, que é a transferência. Né? A transferência, ela ajuda a gente a lembrar, ela ajuda a gente a reencontrar aspectos negados de nós mesmos, mas por outro lado, a transferência, enquanto uma forma de amor, é uma espécie de engano, né? De ilusão. E uma hora a gente vai começando a se dar conta dessa ilusão, né? de como, no fundo, a gente poderia prosseguir a nossa análise sem aquele artifício, sem aquele que faz aquela função de semblante de objeto, né? Que encarna esse ponto central da nossa fantasia, mas que, bom, isso pode ser feito também em outros lugares na vida. Né? Como dizia o Lacan, alguém pode se tornar analista da sua própria experiência. É para isso que a análise funciona e é para isso que ela serve, para que esse método, para que essa experiência seja passado. Né? Depois que isso acontece, alguém pode, portanto, então se autorizar como psicanalista e repetir a experiência do outro lado. Mais ou menos assim, como um dia a gente foi aluno e daí outro dia vira professor e é a mesma experiência, só que do outro lado que a gente vai repetir. É daí que surge então esse desejo de analista, que caracterizaria assim a emergência dele, que caracterizaria um dos elementos, né, para a gente falar no final de análise. Outro elemento é essa ideia de que a fantasia vai sendo construída, ela vai agregando cada vez mais de forma convergente os diferentes devaneios, as nossas diferentes problemáticas, até o ponto em que a gente a atravessa. Essa travessia não é uma coisa assim gloriosa e triunfal. Ela está mais para assim uma certa decepção. Né? Uma decepção com nossos próprios ideais, com nossas próprias suposições de saber, né? Que é a definição que o Lacan dá para a transferência, um sujeito suposto saber.
chega uma hora que o sujeito, na sua relação com o saber e na sua relação com a suposição, se desmembram, né? E eles se separam daquilo que é então esse objeto A, que seria assim uma espécie de núcleo central da nossa fantasia. O gosto pela análise, a inércia que a análise produz, o desafogo que ela traz para a vida, são importantes. Mas, por outro lado, ela vai produzindo as condições para a sua própria prescindibilidade, né? Ou seja, a análise não é um processo de incremento de dependências, ela não é um processo de constituição de uma mestria, ela não é um processo em que a gente precisa do analista cada vez mais para nos ajudar a tomar decisões. Ela tem muito mais que ver com ganho de autonomia, separação em relação ao outro, renúncia de gozo, distanciamento em relação a ideais, inclusive aqueles que vão suportando a experiência da própria análise. Como que a gente sabe que está chegando no fim, né? Cada um de um jeito, né? Não há uma receita para essa viagem, mas cada um de um jeito. Às vezes isso aparece num certo sentimento de gratidão, né? Às vezes, por exemplo, tem pacientes que começam a falar da sua análise no passado e se surpreende com isso. Diz, poxa, por que eu estou falando disso no passado? Bom, de alguma forma é uma espécie de aviso que vai anunciando, né? Às vezes há sonhos em que se figura assim, a questão central da análise como uma questão passada, como uma questão que fica para trás. Às vezes há certos efeitos na transferência, né? De profunda gratidão, mas também de ódios irracíveis, né? O Balin, que era alguém que fazia análise com o mesmo analista que o Lacan, falava de um transe terminal narcisista, né, em que haveria assim, uma melancolia junto com uma mania, assim, uma abertura para a vida e ao mesmo tempo um grande luto que se conclui em algum momento, que dá estrutura para o próprio conjunto do tratamento que é esse luto. É uma experiência de perda, né? Mas não se preocupe, essa ideia de que então você será forçada a chegar a um fim, e que isso que você gosta vai te ser privado, provavelmente é parte das suas questões, que um dia, bom, você talvez não vai precisar mais dela, e daí a análise se conclua. Não pense que assim, verdadeiro amor é aquele que não acaba. O verdadeiro amor é aquele que termina, assim. Ela tem um tempo lógico para começar e para terminar. Para você ter uma ideia de como esse tema é amplo, assim, discutido, eu recomendo a você Colette Soler, Variáveis do Final de Análise, da Papyrus. E eu acho que você não vai entender muito, mas está aqui a referência. Gérard Pommier, o Desenlace de uma Análise, tem uma tradução em português pela Jorge Zahar, e uma compilação feita pela MP, Como Terminam as Análises, onde aí você vai poder ter relatos, né, de términos de análise. E também, se você quiser realmente se interessar pelo assunto, tem um capítulo do meu livro Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica, onde falo do conjunto análise e especifico algumas condições para o final do tratamento. Transferenciados e transferidos, analisantes de início, meio e fim. Quem quiser continuar recebendo falando nisso, clique aqui no Aqueronta Movebo.